Valu, confesso que esses dois movimentos aí que o Cruzeiro fez para o ataque, eu fiquei surpreendido positivamente falando, por ter trazido uma realidade que é o Sinisterra. Todo mundo sabe da questão física, né? O jogador vem trabalhando aí muito para ficar bem, e o Cruzeiro também, né? Cuidando com muito carinho aí da parte física do Sinisterra. E o Kenny Arroyo, que é um garoto de muito potencial, que o Cruzeiro faz um investimento importante e para suprir aquelas carências que a gente falava há muito tempo, né? Pô, tem quantas janelas aí que a gente falava sobre beirada, e o Cruzeiro trouxe um para cada lado, que vão agregar realmente, né? Quando o Jardim disse lá que queria jogador diferente do que tem aqui, eles cumpriram à risca isso, né? A gente não tem um com característica do Sinisterra e não tem um com característica do Kenny Arroyo. Então, bem feliz com esses dois movimentos. E os outros dois ali, acho que o Matheus Cunha para o ano que vem, né? Acho que é uma boa opção, um goleiro jovem com boa minutagem, né? Com uma rodagem bem legal. E o Cauã Moraes e o Rian Guilherme, duas ótimas oportunidades de mercado que chegam com ótimas referências e com a referência principal do Joaquim Pinto, gerente de scout, departamento de futebol do Cruzeiro, Leonardo Jardim, né? O Pedro Lourenço falou aí em outro momento, o Pedro Júnior também, que o Cruzeiro não ia contratar jogador. Claro que, por exemplo, um Sinisterra, né? Pelo que ele já desempenhou aí no futebol, Premier League e Europa, você pode contratar esse atleta que todo técnico vai querer, né? Mas os outros movimentos, e além disso, teve o aval, né? O Jardim com o Joaquim Pinto, eles foram cruciais para o Cruzeiro conseguir a contratação de um jogador como esse com os valores que foram alcançados. E os outros todos com aval. E isso que o Pedro e o Pedro Júnior, o departamento de futebol inteiro, né? O Paulo Pelaipe, às vezes você contratar jogador que não é uma. Claro que nenhum vai ser uma certeza, né? Mas alguns você tem uma chance maior de acerto do que outros. E se você contratar essas apostas aí por contratar, sem ter aval do técnico, sem encaixar no estilo dele, você vai muito provavelmente ficar com o jogador encostado aí em um tempo muito rápido, né? Então, uma janela, por mais que tenha demorado, e o que a gente tentou explicar aqui, informar, né? Por isso que aqui na Samuca TV, eu sei que muita gente vai xingar e tudo, mas a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente tem de informação. O Cruzeiro não contratou antes, não foi porque não tinha dinheiro, não foi porque não tinha viajado, é porque as negociações elas não avançaram por N motivos. O Gabriel Martinez lá, que o Cruzeiro ofereceu o primeiro movimento aí de ataque, né? 6 milhões de euros, o Cruzeiro entendia que não valia a pena chegar em 8, que foi a pedida do clube. 8 milhões de euros eles pediram, nem sei como é que esse cara tá lá, né? Se está jogando, se está fazendo gol, se não está, se está no banco. Mas o Cruzeiro estabeleceu, 6 milhões de euros a gente paga. E não pagou mais porque essa missão é muito do Joaquim Pinto, né? De definir preços reais e não sair oferecendo dobro de salário, comissões e etc. para aquelas operações malucas, né? E isso, o Cruzeiro dá total confiança ao Joaquim Pinto para que tenha lógica. Ou se tiver que subir propostas dentro de um critério de que, pode ir um pouco mais porque vai valer a pena. Isso aconteceu, por exemplo, com o Kenny Arroyo. O que o Cruzeiro ofereceu no início e como terminou, teve um aumento aí considerável em euros. Então, porque eles acreditam muito no atleta. Então, o que trabalhou, o Matheus Gonçalves, outro caso, né? E alguns outros aí. Teve um nome aí, velho, que era lá de trás, né? Esse eu conversei com a pessoa aqui, vamos ver se
se a gente poderia falar, mas o Cruzeiro teve perto de tirar um jogador aí de um clube no exterior aí e ia pagar uma grana importante também, coisa de 10 milhões de dólares. Então, a gente tinha informação e a gente passava. E, repito, não foi porque não viajou. O Pedro Júnior, o Pelaipe, o Pedrinho, nenhum deles foi lá na Inglaterra buscar o Sinisterra. Nenhum deles foi lá na Turquia buscar o Kenny Arroyo. E sabe, essas coisas vão virando verdades absolutas ali nas redes, velho, e ninguém aceita mais nada, velho. O que precisa é negociar, é conversar. O Brian Medina e o zagueiro, né? Não veio porque o Jardim achou que, vai ser mais do mesmo aí, ou até menos do que o Cruzeiro tem hoje, né? Porque eram 2 milhões de dólares e o jogador já estaria jogando. E o Cruzeiro não quis. O Matheus Gonçalves, se oferecesse lá 8 milhões ou 9, não sei, que ele saiu aí, o jogador estaria aqui. E mais do que isso, né? O Flamengo definiu um valor, o Cruzeiro topou e depois o Flamengo mudou de ideia com a repercussão. Então, algumas coisas, sabe? O próprio torcedor, e são poucos, né? Mas são poucos que às vezes fazem um barulho aí impressionante. Então, o Cruzeiro fecha aí mais uma janela com alguns milhões aí para serem quitados ao longo dos anos e alguns milhões à vista, né? Então, as contratações do Cruzeiro, ainda tem o Matheus Cunha ali, né, que tem um pré-contrato com o Cruzeiro. O Flamengo fez com o Cruzeiro igual o Boca Juniors fez com o Rossi, com o Flamengo, né? Tá tudo bem, não tem problema. Caso contrário, com certeza esse atleta estaria aqui. E aí a gente fala das chegadas, né? Sinisterra, Arroyo, o Rian, o Cauã e saídas, né? O Rodriguinho, emprestado ao Ceará, e o Lautaro, emprestado ao Santos Futebol Clube. Queria que você falasse, né? O clube encerra a janela com 4 reforços, então foi um número acima até do que a própria diretoria estava falando, né? A princípio, iriam apenas atrás mesmo dos 2 atacantes de lado de campo, né? Um pela esquerda, um pela... Não, tinha o zagueiro canhoto, né, Valu? Mas aí exatamente, bem lembrado, Samuca. Mas essa expectativa ela acabou sendo dissolvida uma vez que o Vidalba começou a atuar em um nível muito grande e que o Jonathan Jesus acabou, quando o Vidalba não estava atuando, o Jonathan Jesus entrando e dando conta do recado. Bem lembrado pelo Samuel Venâncio, mas eu queria saber de você, Rafa. O Cruzeiro conseguiu suprir todas as necessidades do elenco, pelo menos pensando em 2025? Valu, boa janela do Cruzeiro, tá na minha avaliação, apesar de ter demorado muito para anunciar todos os seus reforços. Acho que foi uma janela coerente com aquilo que a diretoria falou desde o início que ia fazer. Acho que foi criativa dentro das dificuldades que a gente entende que o mercado do futebol proporciona hoje. E, acima de tudo, acho que foi uma janela que mostrou que existe método, que existem processos no momento de trazer atletas para compor o elenco do Cruzeiro hoje. E isso é um grande diferencial com relação a como as últimas janelas vinham sendo conduzidas aqui no Cruzeiro, e isso me deixa muito animada para o futuro do clube. A médio e longo prazo, eu acho que isso pode nos trazer bons frutos. Não acho que todas as janelas vão atacar sempre os mesmos perfis, as necessidades vão mudando, mas desde o início foi constatado lá pelo Leonardo Jardim, a sua comissão técnica, que era necessário oxigenar o elenco, trazer peças mais jovens, com potencial para te dar retorno técnico, posteriormente retorno financeiro, e nas posições pré-estabelecidas, né? E até em cima disso vieram atletas que não necessariamente estavam lá naquela posição de extremos, que eram as prioridades, mas em posições que o clube precisa hoje, né? Talvez não sejam grandes urgências, mas também não dá para a gente dizer que todos os volantes que tem no plantel do Cruzeiro hoje, por exemplo, estão sendo utilizados. Então, a contratação do Rian Guilherme, por exemplo, faz sentido pensando sobre isso. O Cauã é um jogador super talentoso, não deixa de ser uma oportunidade de mercado pela forma como o Cruzeiro trouxe,
um lateral direito, que é uma posição super escassa no futebol brasileiro, e o Cruzeiro tem hoje 2 jogadores bem maduros na posição, né? Um deles com contrato por empréstimo só até o final do ano. Então eu vejo que além de fazer movimentações para agora, para o segundo semestre, para se manter firme na sua briga pelo G4 no Campeonato Brasileiro e avançar o máximo possível na Copa do Brasil, o Cruzeiro também faz movimentos já pensando no ano que vem, já pensando no fortalecimento desse elenco a médio prazo, suprir eventuais saídas, sinalizações de que alguns atletas talvez percam espaço e sejam negociados na próxima janela. Então, gostei da janela do Cruzeiro. Acho que o Sinisterra é aquele que chega mais pronto, né? Até pela idade, é o mais experimentado, é o que tem menos ar de aposta. A questão do Sinisterra é física. Se ele conseguir ter sequência de minutos, eu não tenho dúvidas que chega para ser um dos melhores jogadores dessa posição atuando no futebol brasileiro. E os outros jogadores, eu estou excluindo o Matheus Cunha, até porque não chegou ainda, né? E viria para ser ali uma opção ao Cássio. Os outros 3 são jogadores naquele perfil, jovens para serem desenvolvidos. Não vão chegar para serem soluções imediatas e nem seria justo ter essa expectativa. Mas vem com as características que o Cruzeiro precisa nesse momento, serão desenvolvidos aí junto a essa comissão técnica e chegam num contexto favorável, né, Valor? Porque o time está encaixado, a gente está falando de uma equipe que está oscilando entre ser a segunda ou a terceira colocada do Campeonato Brasileiro, que abriu uma vantagem bem interessante no seu confronto de quartas de final de Copa do Brasil. As coisas estão caminhando bem, não precisa de nenhuma loucura de alguém chegar e mudar totalmente o que está acontecendo dentro do time. O que a gente precisa é de profundidade de elenco, de opções, de atletas que possam oferecer características diferentes, e acho que, pelo contexto favorável, tem tudo para que esses jogadores que são jovens e são bem talentosos consigam aí desenvolver o seu melhor futebol. E sobre as saídas, assim, eu até lamento um pouco pelo Rodriguinho, porque é um atleta que eu acho que tem muito potencial, mas não teve espaço, e aí se você não tem espaço também não faz sentido ficar aqui. É um ativo do clube, precisa jogar, precisa ter ritmo de jogo, então torço para que ele, de repente, volte aí numa outra oportunidade mais maduro, com condições de brigar por espaço nesse plantel do Leonardo Jardim. E no caso do Lautaro, realmente é um ciclo que precisava ser encerrado, acho que foi bom para todas as partes, eu não acredito que ele teria paz para desenvolver o seu futebol aqui no Cruzeiro, realmente a torcida chegou num ponto de ruptura com ele, e ele também já não conseguia desenvolver nem perto dos melhores momentos que ele teve aqui com a camisa do Cruzeiro no ano passado. Na minha opinião, foi um erro de avaliação da diretoria à época, não acho que deveria ter sido contratado, mas foi, né? Sempre foi muito profissional, isso a gente tem que ressaltar sempre, nunca deixou de fazer aquilo que precisava ser feito a nível profissional, né? Como atleta, como funcionário do clube, mas não deu certo. Então, eu torço para que ele vá bem lá no Santos, até para que o Cruzeiro eventualmente consiga vendê-lo e recuperar parte desse investimento. Eram as saídas que a do Lautaro, principalmente, era uma que eu tinha expectativa de que acontecesse nessa janela. E é isso, acho que é uma janela balanceada, bem menor do que as últimas. Não faz sentido você ter janela com muitos movimentos a cada semestre, nenhum time consegue se consolidar dessa forma. E aí agora é ver como esses atletas se desenvolvem e quais vão ser as necessidades em dezembro e janeiro. Eu concordo com tudo que a Rafa falou. Eu acho que uma coisa que acabou mexendo um pouco mais para mim foi do Cruzeiro não ter perdido nenhum dos seus titulares nessa janela. Acho que isso também é muito importante. Não é só pensar no que pode chegar, mas é pensar também e se planejar para aqueles atletas que têm maior potencial para saída também, porque vem fazendo uma boa temporada e desde a chegada do Leonardo Jardim, nós vimos que as individualidades foram cada vez mais potencializadas e deixando esses atletas um pouco mais em evidência. Não à toa tem 2 atletas na seleção brasileira e a gente sabe, né, que o mercado, a vitrine, ela acontece a todo momento, né, principalmente para aqueles atletas mais jovens, como no caso Caio Jorge. Então eu acho que eu tinha um pouco dessa que até então o Cruzeiro não tem dentro do seu elenco uma reposição à altura, tá? Tem atletas que podem sim vir a ser
opção e que podem agregar, né, dentro do elenco, mas a altura neste momento não. Então, acho que para mim já é positivo só de não ter perdido nenhum titular. Com relação aos atletas que chegaram, eu concordo, acho que o Cruzeiro tinha um planejamento muito claro, a necessidade, ela batia a porta do Cruzeiro, jogo após jogo a gente via isso, né? Muitas vezes na ausência do Christian a gente não tinha uma reposição, na ausência do Wanderson, às vezes tentava ali com o Marquinhos, mas não tinha sucesso, tentava algum outro atleta, mas também sem sucesso, e isso forçava o Cruzeiro a buscar jogadores com maior potencial, e isso foi cumprido, né? E aí por isso é que eu falei lá no início, né? O Cruzeiro fez a parte dele e agora são os atletas que precisam responder à altura, né? Porque com certeza houve sim por parte do Cruzeiro um certo sacrifício, tanto no planejamento quanto na parte financeira. Então, acho que para as coisas acontecerem e esse balanço ser positivo, o atleta agora tem uma grande responsabilidade pela frente de vestir a camisa de um grande clube. Com relação à oportunidade, acho que o Cruzeiro foi bem porque não se prendeu à sua necessidade, e sim também à oportunidade. 2 atletas jovens que podem vir a ser, a médio e longo prazo também, jogadores titulares com a camisa do Cruzeiro, atletas que podem render também, não só na parte técnica, mas no futuro financeiro para o clube, por ser ainda muito jovem e ter ainda uma margem muito legal de desenvolvimento. E com relação às saídas, eu acho que a Rafa foi perfeita quando ela fala da questão do desgaste, né? Citando a questão do Lautaro. Pelo menos por parte do torcedor, eu acho que fica um pouco mais claro essa questão do desgaste, né? Diversos treinadores, passaram e ele não conseguiu se firmar com nenhum deles, né? E aí é natural também que a minutagem acabe diminuindo, né? Como aconteceu na prática. Então, acho que são novos ares, é uma nova chance para ele também tentar retomar um pouco dessa questão da confiança, do bom momento na carreira, e a gente torce para que ele possa ter o sucesso. Hoje o Santos não é um concorrente direto, acho que isso também me tranquiliza nesse sentido. E com relação ao Rodriguinho, né, o próprio Leonardo Jardim já falou da importância do atleta, que ele gosta muito, citou exatamente nesse contexto, com essas palavras, e é tempo para ele amadurecer, para ele ganhar cada vez mais experiência, torcendo também para que ele possa ter a minutagem que ele espera e que ele volte para o Cruzeiro mais maduro e que possa ser também melhor aproveitado. Dentro desse balanço, para mim, acho que o Cruzeiro fez bem com todos os movimentos, mesmo que em algum momento isso aconteceu de forma tardia, mas vejo que houve sim um sucesso.